Estamos na nossa penúltima aula de História da Filosofia, então vamos iniciar fazendo oração. Eu não entendi direito, mas o pastor me mandou uma mensagem aqui. Ele disse que enviaria o trabalho para o e-mail dos irmãos. Eu, particularmente, havia entendido que o trabalho seria o do final da apostila. Porém, eu conversando com ele agora, que ele confundiu, pensando que seria prova para a nossa turma. E quando eu falei para ele, ele disse que estava certo, que seria trabalho, sim, que ele enviaria o trabalho. Mas eu acho que o trabalho é o mesmo da que está no final da apostila, que lá está mostrando que é o trabalhinho. Quando acabar a aula, eu vou enviar novamente uma mensagem para ele para saber se seria esse seria o trabalho. Caso não seja, eu creio que seria um trabalho baseado na apostila, que talvez seria até menor do que o que está no final. Então, no final da aula, eu vejo com o pastor e ele comunica com os irmãos através do grupo. Bem, vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por mais uma aula e pedir a Ele para nos abençoar nessa noite. Senhor Deus e Pai, Tu és santo e eterno e grandioso. Maravilhoso é o Teu nome, ó Deus, nos céus e na terra. Tu és bendito para todo sempre. Eu quero, ó Pai, lhe agradecer por mais um dia, por estarmos, ó Pai, aqui mais uma vez para estudar a Tua palavra e buscar, ó Pai, do Senhor conhecimento. Que o Espírito Santo, ó Pai, seja quem nos conduza a entender e a ensinar nessa noite. Que o Senhor prepare o coração de cada um dos teus filhos para receber, ó Pai, o ensinamento aqui, que eles possam absorver o melhor. Que seja o Senhor, ó Pai, dirigindo as nossas vidas a cada momento, ó Pai, a cada passo que damos, e que essa matéria venha a ser de proveito na aplicação do nosso ministério, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Seja com cada um, ó Pai, abençoando de uma maneira especial e poderosa, e que seja o teu Espírito Santo nos iluminando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós paramos na página de número 32, onde vamos iniciar falando de um outro dos discípulos, um outro discípulo destacado de Tales de Mileto, que foi Anaximenes, um nome meio complicado, o outro era Anaximandro, esse é Anaximene, parece até nome de gêmeos. Então, nós vamos falar um pouco a respeito dele e de outros filósofos. Daqui para frente sempre vai aparecer a figura de um filósofo pré-socrático que deixou sua marca na história da filosofia, uns complicando, outros tentando esclarecer, outros voltando à era antiga, outros resgatando algumas coisas que aquele filósofo anterior deixou. Então, coisas assim, dessa maneira, parecido assim, uns de acordo com algum pensamento e outro sendo contrário a determinados pensamentos que o filósofo anterior deixou. E no caso de esse rapaz chamado Anaximenes, ele também é de Mileto, ele também é da cidade de Mileto, viveu para o século VI antes de Cristo, e conforme o pensamento do pastor, nesse período, a filosofia milésia chegou ao ponto mais alto do conhecimento que poderia se expressar naquela época. Ele juntou os pensamentos de Tales de Mileto, juntamente com a Anaximandro, e ele tirou ali conclusões da maneira que ele poderia pensar, como veio surgir o universo, qual as respostas que ele daria para essas perguntas cruciais, como veio tudo a existir, e esses tipos de coisa. Ele resgatou um pouco da filosofia vindo através da física do cosmos, da arquê, do logos, coisa que havia sido esquecido por alguns, e unindo tudo isso, ele chegou a uma conclusão um pouco diferente do seu professor, que era o Tales de Mileto, e até diferente do próprio companheiro, que era Anaximandro. Então, aqui mostra aqui, ó, Anaximenes aperfeiçoou a tese de Tales, do elemento primordial único, ao mesmo tempo que incorpora algumas inovações propostas por
Anaximandro, como eu já disse, ele pegou o pensamento de Tales de Mileto, sendo esse pensamento que a água é a origem de todas as coisas, e pegando o pensamento de Anaximandro, ele uniu as duas coisas, aqueles pensamentos que Anaximandro tinha contrário ao Tales de Mileto, do úmido, do seco, e ele uniu tudo isso e chegou a uma conclusão. Mas aqui na página 33, no início, fala assim: Anaximenes defende a ideia de que tudo é feito do ar. No entanto, se o ar se transforma em água, que é a liquefação, e a água pode transformar-se em ar, a evaporação. Então, ou seja, um pensava que o universo ou tudo surgiu da água. A água era o ser primordial, era algo primordial que deu origem a tudo, que tudo depende da água. Já Anaximandro pensava que tudo dependia do ar. Então, o que ele fez? Ele entendeu que a água pode evaporar e, ao mesmo tempo, a água pode se transformar. Então, ele entendeu que tanto um estava certo quanto o outro, na sua maneira de pensar, e concluiu que tanto um como o outro traz transformação e traz também algo que permanece da maneira que é. Ou seja, nem sempre as coisas irão mudar. E tem vezes que as coisas passarão de um processo para o outro. E os problemas filosóficos da época eram tudo muda ou nada muda. E no pensamento dele, que do mesmo jeito que a água pode permanecer sendo água de qualquer das suas estações, ela também poderia mudar no pensamento que, que ele poderia compreender que a água, se ela evaporou, ela seria água, porém, no estado gasoso. Então, ela teve uma mudança da mesma forma. E ele entendeu que tanto um quanto o outro estava certo. Coloca mais embaixo aqui, ó. A matéria primordial precisa, de fato, ser qualitativamente indefinida para ser capaz de originar os contrários. Mas o ar, segundo Anaximenes, é capaz de atender a essa necessidade. Ele pode tanto ser quente quanto pode ser frio. Pode ser úmido como pode ser quente. Então, o pensamento dele conseguiu trazer resposta do que Anaximandro perguntava. Mas se a água é a razão de todas as coisas, como que a água pode ser seca ou a água pode ser úmida ao mesmo tempo? E ele mostra que, como tudo surgiu, então, do ar, o ar tem essa capacidade de ser frio e de ser quente, de ser seco e de ser úmido. Então, no pensamento dele, todas as coisas se originou através do ar, e não como o Tales de Mileto, que seria através da água. Na página de número 34, ele fala assim, ó, mas a maior contribuição da filosofia de Anaximenes, cá no segundo parágrafo, fala assim, foi ter composto uma explicação para a origem da vida de uma forma totalmente desmistificada. Ou seja, aqueles pensamentos que veio dos mitos, das histórias que eram contadas naquela pequena civilização, que houve várias maneiras de explicar como que a vida humana veio existir, como que o cosmos veio existir, essa questão da vida humana ser mistura de sangue de deuses com terra para que viesse a existir o homem, e o pensamento dele é diferente. E esses pensamentos da filosofia também é através da física, que o homem pode ter sido formado da água ou de tantas coisas. Anaximandro ele conseguiu explicar melhor e ele desmistificou. O que é desmistificar? É tirar os mitos que construíram em volta desse assunto. É tirar aquelas coisas que é mito e que também pode ser místico em volta de um determinado assunto. Por que místico? Porque a partir do momento que a mitologia da época começou a misturar essa questão dos deuses no meio da questão da vida humana, achando que os deuses tinham a capacidade de andar no meio dos homens, essa mitologia grega a respeito de Zeus, de Poseidon, de Ares e de outros, esse pensamento que se tornou místico, algo misturado com a filosofia, com o conhecimento, com a história da época, Anaximenes ele veio para tirar isso, para acabar com isso, mostrar que o mundo não se originou-se em deuses, nos deuses da mitologia grega, das histórias que era contada pelos seus antepassados,
supostos filósofos da época, ou os homens que construíram aquelas primeiras civilizações. Então, do pensamento dele, e claro que mais que correto, ele tirou essa questão mística, essa questão de fantasias, de coisas misturadas, e até mesmo, por que não dizer, de coisas como se fosse algo que nós conhecemos hoje como espiritismo, que fica mistificando as coisas, envolvendo questões de mistério, questões que não traz uma resposta correta para o povo. Mas imagina assim, ó, se tudo é feito do ar, é natural que, em maior ou menor velocidade e intensidade, tudo esteja continuamente ou observando ou exalando o ar. Então, ele quer dizer que, como tudo é feito do ar, então, tanto o mundo, o homem, o reino animal, o reino vegetal, o mineral, tudo vai exalar ar, porque na cabeça dele tudo veio do ar. E, e o pensamento assim, que nós vemos no pensamento dos gregos, nesse pensamento dele, da filosofia, nós entendemos como a Bíblia mostra a dependência das coisas, como elas foram criadas. Se você observar o princípio da criação, eles teriam mais facilidade, se eles tivessem observado o Gênesis, eles teriam mais facilidade de conseguir explicar as coisas. Porque se você observar quando Deus cria todas as coisas, ele cria, por exemplo, as árvores da terra, ou seja, terra é árvore, árvore é terra. Então ele cria as árvores da terra. Se você tirar uma árvore da terra, ela vai morrer com que passe 2, 3 ou até um dia inteiro, mas ela vai morrer. Se você tirar, por exemplo, Deus fez com que todos os animais, os seres aquáticos, fossem criados através da água. Então, se você tira um peixe, alguma coisa da água que respira por traqueia, ele vai morrer, porque ele depende da água. É a mesma maneira quando nós vemos que Deus criou o que está em cima, as estrelas e as demais coisas. Você observa que as estrelas são feitas de gases, segundo os físicos, os estudiosos, elas são feitas de gases. Então, ou seja, se uma estrela sair do universo, ela vai morrer por quê? Porque ela vai perder a sua forma de gás, então vai morrer. Da mesma maneira, o homem, como ele é criado da terra, ele depende das coisas da terra. Porém, nós temos dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, e quando o homem foi criado, Deus soprou nele o fôlego divino, ou seja, uma parte de Deus estava no homem. O homem não era apenas um ser feito de carne, feito da terra. Nós podemos dizer que ele era alguém criado na terra, que tinha possibilidade de viver na terra, porém com a presença de Deus nele, que ele tinha possibilidade de viver também no sobrenatural de Deus. Isso pouparia bastante se eles tivessem conhecido Gênesis, que eles entenderiam que realmente é como se, caso tudo fosse formado do ar, tudo realmente estaria exalando ar, mas como nós entendemos pela Bíblia que tudo foi criado pela palavra de Deus e tudo foi criado da forma que Deus quis. Cada coisa que ele criou, ele pôde, através daquilo criado, dar origem a outras coisas. A única coisa que Deus criou do nada foi esse planeta que nós vivemos dele, que é o planeta Terra. Acabei falando que no princípio ele criou os céus, está no plural, e terra. A terra está no singular. Então, nós entendemos isso. Não sabemos que princípio foi esse. Uma das coisas que nós entendemos que, teologicamente, o planeta Terra seria o centro do universo. Isso aí, teologicamente, a filosofia pode não concordar, então pouca ciência vai concordar com isso, mas se você observar, quando os outros demais planetas, as demais constelações foram criadas, foi no quarto dia, quando a Bíblia fala que Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e também criou as estrelas. Eu acredito, como boa parte dos teólogos defende, que quando fala que também criou as estrelas, está relacionado a todo esse universo vasto que Deus permitiu com que o cientista viesse a conhecer, e nós viéssemos a conhecer também através de livros de geografia e outros livros. Então, se eles tivessem entendido isso pela Bíblia, eles poupariam bastante, queimaria menos fosfato e teria menos discussões em relação a isso. Porém, como os filósofos também da Grécia, que eles, mesmo que eles tinham, apesar que foi bem depois, quando o Alexandre o Grande, após a morte do Alexandre o Grande, que eles resolveram fazer uma cópia da Bíblia, do hebraico para o grego,
Então, esses filósofos já haviam se formado, já havia muito pensamento filosófico, já havia se espalhado os pensamentos de Sócrates, de Aristóteles, de Tales de Mileto e de outros que já havia se espalhado. E a Bíblia talvez só fazia parte, a Septuaginta só fazia parte da biblioteca de Alexandria e nada mais. Porém, como eu estou dizendo, se ele estivesse dedicado a isso, teria poupado bastante tempo da vida deles. Tem um pensamento que diz assim, ó, tudo é, no fundo, a manifestação de um único princípio fundamental. O há em movimento, embora abstratamente possamos decompor esse princípio único em dois, o há e o movimento. Na realidade, não há essa dualidade. Tudo que existe é há. E o há possui como característica essencial uma motilidade a qual algumas vezes o torna mais rarefeito e outras vezes mais comprimido. Então, esse é o pensamento que ele tinha, que há esse tipo de mudança no ar, da mesma forma que há mudança no universo, há mudança na natureza. Então, o ar tem esse tipo de movimento, que ele é o ar, ele pode, em parte do tempo, acontecer isso com ele, em parte do dia. Porém, tudo se origina no ar, tudo depende dele, tudo vai estar nele, tudo vai exalar no ar. Na página número 36, ele fala: sabe mais sobre o sentido geral da filosofia milésia. Essa parte aqui é algo um pouco interessante, essas notas pequenas que o pastor coloca nos cantos da apostila. Seria bom os irmãos observar isso e fazer um highlight aí, que isso costuma ajudar no dó de fazer os exercícios. Fala assim, ó, será que a natureza foi criada? Será que um Deus, está até com letra minúscula, a criou? Tais questionamentos não interessam aos primeiros filósofos, pois qualquer explicação criacionista extrapolaria os limites da observação do raciocínio, adentrando-se ao campo da fé. O pensamento que o pastor coloca aqui é que esse tipo de pergunta não interessaria para os filósofos dessa época, os pré-socráticos. Para eles não tinha interesse, porque, como eu já disse, eles criam que tudo surgiu através ou da physis, ou da arquê, através do cosmo, do logos, e essas coisas que eles dividiam como universo formado. Então, para eles, o princípio da fé, como nós cristãos temos, não fazia diferença. Porque talvez se eles fossem pensar nisso, ficaria bem mais profundo do que simplesmente resposta através da natureza, através de filosofias e observar aquelas coisas que a natureza apresenta. Então, com o princípio da fé, exigiria mais, porque o escritor aos Hebreus mostra o quê? Que pela fé nós cremos que os mundos foram criados e que Deus tirou de entre as águas o mundo que nós vivemos nele. Então, isso aí realmente requer uma possibilidade de fé, que é algo que está além dos pensamentos, da inteligência, de qualquer coisa. Porque a fé, ela nada mais é uma simplificada na Bíblia como a prova das coisas que nós não vemos e a convicção do que, mesmo que você não vê, existe. Então, é algo que o escritor aos Hebreus ele explicou que a fé é isso, ele é o firme fundamento, ou seja, é algo bem sólido. É o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Então, na cabeça de um filósofo nessa época que se baseava na natureza, como que ele vai entender? Ele fala assim, como que eu tenho algo tão sólido, porém eu não vejo, mas eu tenho convicção que ele existe? Para eles era mais fácil tentar explicar através de outras coisas. Por exemplo, acreditar que um Deus superior criou tudo que existe do nada, geraria outra questão. Como eu já ouvi várias pessoas perguntando, quem criou Deus? A resposta é muito simples pela teologia, né? Deus ele é incriável, ele que criou todas as coisas. Inclusive, ele é inexplicável. A teologia, quando se define, por exemplo, Deus, ela vai. Quem é Deus? A teologia deixa claro. Deus não se define, não se explica. Deus ele é e sempre foi. Ele é o criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. E nós o conhecemos através dos seus atributos. É a única maneira
entender quem é Deus. Então, nesse tipo de pensamento, os filósofos, eles ficariam perdidos, que eles ficariam, mas se alguém criou, que é um Deus, quem criou Deus? Quem é esse Deus? Como nós conseguiremos alcançar esse Deus? Quando você vai lá para o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo estava justamente em Atenas, o berço da filosofia, e dentro do Areópago, onde os filósofos iam ali se discursar e falar é, através da linha que ele defendia, a sua filosofia. E o apóstolo Paulo, ele, com muita simplicidade, ele fala que quando ele encontra o altar, o Deus desconhecido, ele fala com muita simplicidade que aquele Deus que eles não conheciam, mas servia, era o Deus que ele ia anunciar. Ele aproveitou o tema, não sabemos assim ao certo por qual razão eles tinham esse altar. Alguns defendem que é porque eles queriam, como era ali um panteão de deuses, eles não queriam deixar ninguém de fora e vivia na política da boa vizinhança, tipo assim, se Diana não socorre, quem sabe Baco socorre. Se Baco não socorre, o outro deus grego vai socorrer. E como eles conheciam Deus, eles não tinham conhecimento de todos os deuses, ele deu o nome ao Deus desconhecido para que esse nome se adaptasse a qualquer Deus que era da falta de conhecimento deles. Outros acreditam que o nome altar o nome do altar ao Deus desconhecido estava relacionado ao Deus de Israel, ao Deus Yahweh, que eles não tinham conhecimento, mas ouviram falar através das pregações ou até mesmo dos ensinamentos judaicos. Então eles criaram esse altar que eles não conheciam em homenagem ao Deus de Israel. Mas nós não sabemos ao certo. Porém, é a ocasião que deu que Paulo utilizasse aquele nome para que ele iniciasse a sua pregação. E ele disse: esse Deus a quem vocês é, pregam sem conhecer é o Deus que eu vos anuncio. Aí ele mostra que esse Deus é o criador dos céus e da terra, é o criador de todas as coisas, mostra que Deus é onipotente. Ele fala que esse Deus conhece todos os homens, ele é o Deus onisciente. Ele fala que esse Deus ama todos os homens, indiferente do que ele pratica, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mostrando que é um Deus clemente, um Deus que, mesmo que nós não merecemos, ele está ali para nos perdoar. Ele vai e mostra para eles ainda que ele é um Deus que. Ele fala assim: que esse Deus a quem eu te anuncio é um Deus que está acima dos céus e da terra, ou seja, é um Deus transcendente. Ele está acima de todas as coisas. E ele vai e fala assim: e vocês andam buscando ele, tateando, pensando que ele está longe, mas ele está tão perto. Ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é imanente. Ou seja, ele está longe pela dificuldade de ser alcançado através da filosofia, do conhecimento humano, mas está perto quando nós nos humilhamos, reconhecemos ele como Deus e nos entregamos a ele. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa pregação diante daqueles filósofos, dos homens sábios da época, que se julgavam muito sábios. Quando você chega ao final, a Bíblia até fala assim que alguns acreditaram em Paulo, outros o chamou de paloureiro, que quer dizer pessoa que joga palavras fora, e outros disseram que, concernente a isso, nós o ouviremos outra hora, não tiver interesse. Então, nós vemos, mas um grupo de pessoas ouviu e guardou no coração, e houve mudança. Então, na cabeça dos filósofos daquela época, que trazia esses pensamentos de Anaximandro, Anaximenes, de Tales de Mileto, de Pitágoras, eles tinham muita dificuldade de entender que um Deus santo e eterno, criador de todas as coisas, deu origem a todo esse universo. Para eles era mais fácil observar a natureza e acreditar que alguma coisa surgiu através da natureza. Porém, é como o próprio Sócrates deixou que ele não preocupou muito com a física e essas coisas, e ele, como eu falei na aula passada, que ele preocupou com a questão ética, ele mesmo disse: se surgiu da natureza, quem criou então a água? Se surgiu do ar, quem criou o ar? Então, todas as coisas vai sempre surgir outra pergunta. Se nós acreditássemos que todas as coisas surgiu do ar, e sabendo que o ar não é algo sobrenatural, como que nós iríamos perguntar, mas quem criou o ar? Como que o ar veio existir? Agora, pela fé, nós sabemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que nós não tivemos a possibilidade de conhecê-lo na sua essência, somente na eternidade. E, infelizmente, ou talvez felizmente, nós não podemos dizer, porque felizmente, porque hoje somos salvos. Infelizmente, não conhecemos a Cristo quando ele pisou na terra. E quando eu falei talvez,
pelo fato que quem o conheceu, poucos deram crédito a ele. E uma boa parte do povo dele virou as costas para ele, a ponto que João escreveu que ele veio para esse povo e esse povo o rejeitou. Então, nós não sabemos qual seria a nossa reação, seria igual aos demais judeus ou dos cristãos que aceitaram a Cristo naquele período. Porém, nós sabemos que Cristo, como o apóstolo Paulo fala, ele o apóstolo Paulo ele arruma uns termos assim, um pouco difíceis, ele é a imagem visível do Deus invisível. O apóstolo Paulo faz isso caber da gente. Ele fala que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, o Deus que o homem nenhum nunca viu, quando Cristo manifestou na terra, o apóstolo Paulo fala em Colossenses que ele trouxe consigo toda a plenitude de Deus. Ou seja, a pessoa de Deus real estava em Cristo ali. Então, nós acreditamos nisso, sabemos que Deus criou. Mas na mente dos filósofos da época, eles preferiam não misturar fé com essas coisas, porque eles teriam que apelar para os deuses ou para aquelas histórias que tinham antes, porque não tinham conhecimento do Deus eterno e nem sequer dava atenção aos ensinamentos dos hebreus, que os hebreus é bem mais antigo do que o povo grego, que inclusive quando os gregos dominou o mundo, os hebreus estavam ali subjugados pelos persas. Aí no outro fala assim, nessa outra parte que fala assim, esse é, de fato, a originalidade dos pensadores de Miletos que, ao invés de uma teogonia, uma explicação da criação do mundo, buscam uma cosmologia, uma explicação racional e científica dos fenômenos da natureza. Então, ou seja, eles não aplicavam nessa questão da teogonia de buscar em deuses ou talvez no próprio Deus, que como havia tanto ensinamento a respeito dos deuses, eles preferiram não partir por esse pressuposto e partiram pelo pressuposto da cosmologia, de observar o cosmo, observar as coisas criadas e tentar tirar dali uma explicação por que tudo existe ou a explicação de por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada. E como eu já disse, nós observamos, alguns vieram a abraçar o questionamento da água, outros do ar, outros do fogo, e tentando entender que essas coisas deram origem a tudo isso que nós podemos ver nos dias de hoje, o que nós contemplamos. E eu louvo a Deus que o apóstolo Paulo ele deixa claro, principalmente com um povo muito sábio em Roma, que todas as coisas criadas por Deus, somente a natureza, ela revela a grandeza de Deus, ela mostra quem é Deus, e que os homens estão indesculpáveis diante do Senhor é, pelas coisas criadas. O apóstolo Paulo fala que tudo que foi criado revela Deus, e por isso os homens estão indesculpáveis. Aí ele faz até uma pergunta que poderia surgir da igreja de Roma para os judeus, que e como ficaria aquele homem que não tem lei? Aí o apóstolo Paulo vai e responde que quem tem lei é julgado segundo a lei. Estava falando da lei de Moisés. E quem não tem a lei de Moisés é julgado sem a lei, mas julgado pela lei da consciência. E nós entendemos que o primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Êxodo. Está lá no capítulo 20, versículo 4, quando Deus manda Moisés escrever. E antes do Êxodo, antes de Moisés, então não havia escrita. É a escrita inspirada como a Bíblia. E o povo, mesmo assim, era dirigido por Deus, como nós vemos Abraão. A Bíblia fala que Abraão tinha princípios dados por Deus. Não sabemos se é escrito ou se era na memória dele. Mas ele tinha o princípio. Você observa na vida de Caim que quando ele pretendeu matar o seu irmão, diz a Bíblia que ele retirou ele do meio do povo e foi para o campo. Por quê? Ele tinha na consciência dele que o que estava fazendo era errado. Quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, ele indo para Roma, preso no navio, quando o navio naufragou, que eles foi dar naquela ilha de Malta, a Bíblia deixa claro que quando Paulo foi catar gravetos para colocar no fogo, uma cobra lhe picou as mãos e saiu agarrado sobre as mãos dele. Ele balançou a cobra e caiu. A Bíblia diz que os bárbaros daquela ilha, eles não conheciam Deus. Eles eram pessoas sem conhecimento de Deus. Mas eles tinham um conhecimento da justiça divina. Que ele falou assim: esse homem, ele realmente é um homicida, porque ele escapou da fúria do mar, mas ele não escapou da justiça divina aqui.
que eles imaginou que Paulo ia morrer, porque a cobra mordeu ele, então ele ia se inchar todo e cair e morrer. Porém, Paulo não aconteceu nada com eles, mas na mente deles, eles sabiam que existia uma justiça superior, que se Paulo realmente era alguém que cometeu um crime, mesmo que ele escapou da água, não morreu afogado, aquela cobra ia matar ele. Isso mostra que todos os homens têm na sua consciência a lei da consciência, que mostra o que é certo e o que é errado. Nós sabemos disso. O muito que nós praticamos o que é errado, venhamos a tentar nos convencer de que aquilo que nós fizemos não é errado, a lei da consciência sempre mostra: você errou, você cometeu errado. Por exemplo, o ladrão. O muito que ele não conhece a Bíblia, não conhece Deus. Por que ele rouba de madrugada e rouba das escondidas? Porque ele sabe que a lei da consciência mostra que é errado. Vocês vão entender? Então, esse povo, eles não tinham esse conhecimento da teologia do povo judeu, mas eles tinham a consciência. E a consciência do homem mostra que todas as coisas tem algo superior, tem algo acima de nós que fez todas as coisas e que faz com que nós movemos, faz com que nós possamos caminhar e viver um dia após o outro. O apóstolo Paulo explica isso também no capítulo 17 de Atos. Ele fala assim que através desse Deus, ou seja, de Cristo, é por ele que nós movemos, é por ele que nós respiramos, é por ele que nós fazemos. O apóstolo Paulo ele dá uma explicação extraordinária no capítulo 17 de Atos. Para mim, é um dos sermões, dos melhores sermões que está escrito na Bíblia, que na verdade eu só vejo dois, que é o de Paulo e o de Estevão. Então, ou seja, ele explica que tudo se move através da mão de Deus. Nada está fora do lugar. Nada está ao bel prazer da maneira, porque se nós formos acreditar através dessa cosmologia, numa explicação racional e científica de que todas as coisas podem se mover através dessa questão racional, é, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque sempre vai haver uma pergunta. Agora, quando nós cremos que tudo move pela mão de Deus, fica bem mais fácil saber que todo esse universo, eles estão na distância certa, um planeta do outro, a distância certa do Sol ou de qualquer outro sóis que existe no sistema, do universo, é da maneira que Deus quis, que todo esse eixo da Terra, esse eixo do universo, é governado pela mão de Deus. É bem mais fácil de entender do que acreditar que tudo se formou através de fogo, de ar, de água. E como é provado pela ciência que existe até planetas que nem água tem. Então, como ficaria uma explicação dessa que é determinado algo no universo foi criado através da água, se tem planeta que nem água tem? O planeta Terra, como ele é composto a maioria de água, essa é a razão, porque Tales de Mileto e Euráclito, eles acreditavam que a água realmente é o que deu origem a todas as coisas, porque o planeta Terra realmente ele é o planeta mais composto de água do que de terra, que inclusive Pedro até fala que esse planeta ele surgiu de entre as águas, ou seja, ele fazendo menção do quarto dia, do segundo dia, quando Deus faz separação entre águas e águas, ou melhor, no terceiro dia, né? Faz separação entre águas e águas e manda com que houvesse porção seca. A separação entre águas e águas era água de cima, água de baixo. Sabemos que é os oceanos e as nuvens. E ali ele cria o firmamento, que é algo como algo muito sólido, que seria esse firmamento. E no terceiro dia ele cria a porção seca. Então, Pedro, fazendo menção desse texto de Moisés, no livro de Gênesis, ele mostra que tudo surgiu de entre a água e não da água, através da voz de Deus. Vocês estão entendendo? Não foi da água que surgiu, foi de entre a água que ele explica que surgiu. E através da voz de Deus. Deus deu ordem às águas se separaram e formou uma porção seca no local que Deus quis. Porém, se da maneira que eles apresentam que tudo criou da água, como eu disse, os demais planetas que cientificamente, ok, que eles na época não tinham ciência de todo esse universo vasto que nós temos hoje, o muito que Pitágoras, através dos seus da sua matemática e tudo, chegou até fazer, como eu falei na aula para trás, fazer medições do diâmetro da Terra, mapas e tais coisas, era impossível ele saber que como existe
milhões de galáxias hoje. Eu até acredito que um pouco esse pessoal exagera, esse pessoal que estuda isso aí, eles exageram um pouco, mas nós sabemos que realmente existe, porque a Bíblia fala isso. Jó, no livro de Jó, fala assim que Deus criou os céus, ele ordenou os céus e a terra e criou a serpente enroscadiça, está falando do universo. E que tudo isso não passa das ordens do seu vestido. Então, nós glorificamos a Deus por isso. Que mesmo ele criando os céus e a terra que nós contemplamos, ele criou todo o universo que nós não vemos, e isso é tão pequeno perto do Deus a quem nós servimos. Então, eles partiam da explicação científica e de fenômenos da natureza, trazendo respostas vazias, é claro. Alguns ficavam encantados, outros sempre questionavam mais. Porque sempre é assim. Alguém falou alguma coisa? Vou sair mais tarde mesmo. Pode ouvir. Então, sempre é assim. Sempre surge questionamentos em cima de questionamento. Quando a resposta não é plausível, não é conclusiva, sempre vai realmente, e não é convincente, vai existir perguntas. Isso até no campo teológico. Por exemplo, as pessoas fazem perguntas que não têm resposta. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Irmão, quem escreveu a carta aos Hebreus, eu não sei. Se era para a gente saber, estaria lá escrito, como as cartas de Paulo, a carta de Pedro, as cartas de João. Mas quem escreveu a carta aos Hebreus, ele não preocupou em colocar o nome lá. Eu não vou preocupar quem escreveu a carta aos Hebreus, eu não vou perder 10, 15 minutos de um estudo bíblico tentando explicar quem escreveu a carta aos Hebreus. Ou ficar dando nome quem escreveu o livro de Jó. Falar que foi Moisés, outros falam que é Abraão, fala que é Isaac, fala que é não sei quem. E vão inventando coisas que a Bíblia não fala quem foi que escreveu. Se a Bíblia não diz quem escreveu o livro de Jó, por que eu vou ficar questionando? Então, esse tipo de coisa cria polêmica na igreja, cria discussões, leva a outra pergunta, e vai ir, a pessoa vai e pergunta, por exemplo, como que você descobriu que foi Moisés que escreveu, se nos registros bíblicos não mostra que foi Moisés? Então, sempre vai haver o debate. E como as respostas não são convincentes, é melhor a pessoa falar, irmão, existe pensamentos rabínicos que alegam ser Moisés, outros pensam tal, mas biblicamente nós não temos como defender nenhuma e nem outra teoria. Igual existe muitos pensamentos. Nem os pais da igreja conseguiram definir quem escreveu a carta aos Hebreus. E os pais da igreja estavam muito próximos da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus possivelmente foi escrita de 67 a 69 depois de Cristo. E os pais da igreja, que os primeiros pais da igreja, os pais apostólicos, que foram os discípulos dos apóstolos, principalmente os discípulos do apóstolo João, eles não conseguiram saber quem escreveu a carta aos Hebreus e nunca deixaram nada escrito. Aí nós vamos pegar os teólogos de hoje, que quer dar nome quem escreveu a carta aos Hebreus. Um fala que é Apolo, outros falam que é Priscila, outros falam que é Água, falam que é Lucas, e vão falando. É o nome de homens que nós não temos como definir se é. Outros falam que é Paulo. Existem as pessoas que afirmam que é Paulo. Afirma que foi Paulo que escreveu e a Bíblia em si não fala quem escreveu. Então, do mesmo jeito que esses filósofos se perdiam na época, hoje muitos pregadores se perdem, muitos pastores, muitos ensinadores, porque tentam dar resposta para aquilo que não tem resposta. No século XIII, como eu falei no início da aula, que a filosofia contribuiu muito para a teologia, que a filosofia em si não é uma ciência, mas a teologia é uma ciência, que teve o seu ramo da filosofia. A filosofia ajudou bastante na construção sistemática da teologia. Porém, nesse período do século XIII, os teólogos se preocupavam muito em dar resposta para tudo, com a chamada escolástica, que as coisas vêm de escola. Então, eles se preocupavam muito em trazer resposta para tudo. E essa preocupação de dar resposta em tudo criou muitas heresias da Igreja Católica. Perguntas que não tinham resposta e as pessoas queriam dar resposta. Por que hoje há muitas heresias? Porque as pessoas fantasiam coisas na mente que não têm fundamento. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus falou para a serpente que ela rastejaria sobre a terra e comeria o pó da terra. Bom, nós temos que entender a Bíblia numa linguagem da maneira que era da época do Oriente, o que significava aquilo,
E qual era o ponto principal que o escritor quis passar para os seus primeiros leitores e para nós? Aí eles começam a criar que a serpente tinha asa. Ou seja, ela tinha asa, ela voava, então foi cortada as asas dela e ela passou a rastejar. Outros falam que ela tinha perna. Aí Deus cortou as pernas dela e ela passou a rastejar. Bom, nós sabemos hoje, pela taxonomia vasta que nós temos, que existem serpentes que têm perna. Sabemos disso. Aí outros querem defender que a palavra ali no hebraico não é serpente, é réptil. Então, réptil seria qualquer outro bicho que não fosse uma cobra. Irmãos, é muito simples. No Oriente, rastejar é sinal de humilhação. E comer pó é sinal de desprezo. O que Deus, Moisés escreveu as palavras de Deus é que a serpente seria o mais desprezível e o mais humilhante dos animais. Isso a própria serpente, e mostrando que o diabo ele perderia é, todo o domínio que ele achava que tinha através da morte e ressurreição de Cristo. É simples a teologia. Aí você pega um livro de Ellen Goldwhite, alguém sabe quem é Ellen Goldwhite? Faz assim, acabou. Ellen White, suposta profetisa do adventismo do sétimo dia. Ela escreveu um livro, e esse livro, irmãos, existem pastores que utilizam esse livro para pregar, que ela fala que a serpente ela andava ereta e ela tinha um corpo de ouro brilhoso, que isso despertou uma paixão em Eva, que Eva traiu Adão com aquela serpente. E que Eva engravidou de Caim, logo depois Adão teve relação com Eva e ela engravidou também de Abel. Então eles eram gêmeos e nasceu um filho da serpente e outro filho de Adão. E criar essa polêmica toda e pregando, eu tô falando sério, eu tenho salvo do meu pregando em público e a igreja glorificando a Deus. O pessoal falando aleluia, glorificando, e é algo, para mim, é uma besteira, uns ensinamentos assim. Então, nós que estudamos teologia, que estudamos a Bíblia, que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, nada melhor do que nós estudarmos a Bíblia com a presença do Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, eu sempre costumo dizer, eu falo isso muito com outro aluno da turma do médio, que é o irmão José de Souza, que a Bíblia ele é um livro de uma linguagem simples, ela foi escrita para o homem. Então, eu não acredito nessas coisas místicas por trás da Bíblia. Por exemplo, você pega uma frase da Bíblia, aí vai para o hebraico ela significa isso, a palavra é isso, uma letra é isso aqui. Aí eles formam um livro com uma palavra da Bíblia, falando que aqui significa um monte de coisa. Bom, a Bíblia foi escrita numa língua humana para que o homem pudesse entender. Por exemplo, ali era uma serpente, um animal que estava ali. As pessoas criam tanta coisa em torno daquela serpente. O versículo fala assim, ó, e sendo uma serpente a mais sagaz de todos os animais da terra. Deixou claro que era uma serpente normal, porque fala que ela era mais sagaz do que todos os animais criados na terra. Então era um animal, não era um demônio, era um animal. E tampouco era algo imaginário da mente de Eva, não. Era um animal literal. É só observar o texto. Bom, quando nós observamos os textos da maneira correta, temos paciência, nós não vamos tropeçar em palavra. Vamos observar, vamos ensinar direito, não vamos inventar coisas onde a Bíblia não falou. Vamos simplesmente passar o texto da maneira que o escritor quis passar. Eu até costumo falar com os irmãos da igreja, hoje nós temos uma certa dificuldade, porque nós temos que ler, temos que interpretar e temos que aplicar. O maior erro é que as pessoas não preocupam em interpretar. Eles não têm essa preocupação de interpretar a Bíblia. Porque para interpretar, você vai requerer que você vá ao contexto da época, ao contexto histórico, ao contexto cultural, vai requerer que você estude mais. Então é muito mais fácil eu já ler e aplicar. Aí eu dou sentidos alegóricos, aquela explicação, e fica bem mais fácil eu pregar assim do que eu ter que esmerilar minha vida em buscar em livros e outras partes da Bíblia para saber a real interpretação que o autor quis escrever. Porque uma coisa nós temos que entender, irmão, que aquilo que está escrito ali é aquilo que o autor quis falar. Ele não quis inventar coisa por trás dos textos. Os irmãos estão entendendo? Não tem algo entre linhas, alguma coisa ali oculta que só os iluminados terão alcance a isso.
Porque essa questão dos iluminados é uma questão que existiu nos primeiros séculos, como eu já falei com os irmãos, através do gnosticismo, que eles julgavam existir um grupo selecto, que esse grupo selecto, através de uma filosofia platônica e de uma teologia judaica, eles uniram uma coisa com a outra e chegaram à conclusão que existia um grupo selecto que tinha um certo contato com o divino, que era com anjos, que era conhecido por eles como rudimentos do mundo, e esses anjos, eles traziam para esses iluminados uma certa porção do algo sobrenatural. Então, esse é o problema das heresias do dia de hoje. É essa busca por sobrenatural e tentar achar coisas sobrenaturais demais na Bíblia. A Bíblia ela é um livro poderoso e, ao mesmo tempo, simples. Ela é um livro que fala de maneira grandiosa, e, ao mesmo tempo, ela fala com uma linguagem muito simples para nós, porque ela foi escrita na nossa linguagem para que o povo pudesse entender, para que o povo tivesse alcance da mensagem de Deus. Então, eu não consigo ver coisas ocultas na Bíblia, porque se Jesus não falou a respeito disso, o grande apóstolo Paulo não falou a respeito disso, como que esses homens de hoje conseguem achar essas coisas na Bíblia? Vocês vão entendendo? Nós temos que interpretar a Bíblia da maneira que ela é. Por exemplo, o que é história é história. Os irmãos estudou hermenêutica. O que é poesia. Por exemplo, os 5 livros de Moisés, ele foi ensinado por Jesus como história, foi ensinado por Paulo como história, foi ensinado por Pedro como história. Então, é história. Nós não podemos inventar coisa por trás do livro. Então, eu espero que os irmãos entenderam a respeito do pensamento de Anaximenes, que ele uniu os dois pensamentos dos dois filósofos anteriores a ele e chegou à conclusão que a opção para o ar seria melhor, porque o ar tem essa capacidade de ser úmido e quente, e tá frio e tá quente, tá frio, ser úmido e ser seco. Então, esse tipo de coisa levou ele a entender que é melhor optar para a natureza do que optar para a fé, do que observar aquela vasta teogonia, que, é claro, para ele foi até melhor mesmo, porque pensar nos deuses gregos e chegar à conclusão de que todas as coisas foram criadas por ele. Então, realmente é algo complicado que, quando você estuda um pouco da mitologia grega, você vai ver que o mundo foi criado por deuses e não por um só Deus, como a Bíblia nos mostra. E um Deus que está acima de todas as coisas, que é acima de tudo, que o próprio Moisés fala que com ele não se acha Deus estranho, que esse Deus ele mora no local que nós não temos conhecimento, que ele está acima de todas as coisas. Então, nós entendemos que tudo que existe foi feito por ele. Então, ele está bem acima dessa teogonia do pensamento grego, da filosofia grega, dos mitos gregos, está muito além disso aí. Esse é o Deus a quem nós servimos, que está acima dessa linha de pensamentos dessa época. Aqui, irmão, na página 36, nós vemos aqui sobre Heráclito, Heráclito de Éfeso. Ou seja, esse Heráclito, ele também se destacou bastante na filosofia antes de Sócrates, pelo a sua maneira de desenvolver a filosofia. Ele contribuiu bastante para o avanço da filosofia na época. Houve algumas discordâncias com os seus anteriores, alguns desprezos. Ele era um pouco complicado. Como eu já falei, é o Heráclito de Éfeso, porque nasceu na cidade de Éfeso. E o pastor mostra aqui que é a cidade de Lídia, onde esse Heráclito fala assim: ó, quando a Lídia foi atacada pelos persas, eu creio que os irmãos conhecem, através das profecias de Daniel, que 4 impérios dominariam o mundo. Quando Daniel foi para a Babilônia, já era o Império Babilônico que dominava o mundo nesse período. 2 profecias mostram que isso ocorreu, que foi no capítulo 2 de Daniel, a estátua dividida em 4 elementos: cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris e coxa de bronze, e as pernas em ferro e parte de barro.
as duas pernas de ferro e os pés em ferro e parte de barro, simbolizando os quatro impérios que dominou o mundo e a pedra que foi lançada sem auxílio de mão, que caiu sobre os pés da estátua, simbolizando o reino de Cristo. Os pés da estátua, nós entendemos, principalmente nós que somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, acreditamos que os pés da estátua ali está simbolizado o reino do anticristo. Então, Cristo, quando desce na batalha do Armagedon, é como que essa pedra bateu nos pés da estátua. E no capítulo 7 é apresentado por quatro animais diferentes, sendo esse último animal espantoso, simbolizando o Império Romano. Mas o Império Medo-Persa, no capítulo 7, ele é simbolizado pelo urso. E esse urso trazia três costelas na boca. E a Bíblia, o profeta fala que ele fazia em pedaço e devorava tudo que ele achava à frente. As três costelas conhecido por todos os teólogos sendo os três reinos que ele abateu: o Egito, a Síria e a Babilônia, ao chegar no poder. E o Império Medo-Persa foi um império muito sangrento. Eles eram muito perigosos. Onde eles passavam, eles devastavam tudo. E eles chegaram, como o pastor que fala aqui, e invadiram essa cidade. E após ter vencido os lídios, os persas destruíram Mileto completamente, devastou tudo. E mostra que uma outra pequena cidade grega, no entanto, foi poupada e recompensada, que era a cidade de Éfeso, de onde saiu o Tales de Mileto. O pastor mostra que durante esses conflitos, essa cidade ela assumiu um papel importante, ela se destacou no comércio, na questão dos navios, da questão marítima, e ela se tornou a principal cidade grega. Então, ou seja, nós observamos no livro de Atos, capítulo 17, que Éfeso era um centro também comercial muito grande e muito idólatra. Aí nós vemos que eles queimaram 250 livros de magia na época, adorava Diana, a deusa Diana. O apóstolo Paulo tinha até um certo corinho dizendo o nome de Diana nesse corinho, e o apóstolo, o escritor Lucas mostra que após um grupo converter ali, houve um grande prejuízo financeiro naquela cidade, porque aqueles criadores de nicho, que é os criadores de pequenas estátuas, esses pequenos lembranças que as pessoas poderiam comprar para dar de presente para um, de presente para outro, e na cidade de Éfeso, o comércio começou a falir, porque as pessoas começaram a virar crente. E o apóstolo Paulo, ele pregando ali, a Bíblia fala através de Lucas que esse pessoal queimaram 250 exemplares de livro. Agora, irmãos, queimar 250 exemplares de livro nos dias de hoje é uma coisa. Naquela época era difícil, porque nem todas as pessoas tinham acesso a livro. Nem todas as pessoas tinham acesso a esses pergaminhos, a conseguir comprar, porque além de ser caro, eu creio que os irmãos, quando passou pela matéria de bibliologia, os irmãos estudou que o pergaminho era caro. Um papiro era caro na época. O papiro era muito caro. Um papiro, se fosse para naquele período, se fosse para transferir para a moeda hoje, seria em torno de US$ 400 um papiro. Aí, por isso que eles escreviam tudo muito junto e ocupava todo o papiro, da frente e atrás, para que eles pudessem utilizar o melhor do papiro. E os rolos que eram feitos de pele de animais eram mais caros ainda. Então, eles queimaram tudo isso na cidade de Éfeso. Era um centro comercial muito grande, porto marítimo. Essa cidade se destacou muito e a própria Bíblia fala bastante dela. Inclusive, ela foi uma cidade até bem privilegiada pelos apóstolos. Se você observar, o apóstolo Paulo escreveu uma carta direto para Éfeso, depois ele escreveu mais duas cartas para Timóteo, que pastoreava em Éfeso. Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso, e o apóstolo João escreveu a sua primeira carta à igreja de Éfeso, e possivelmente o povo de Éfeso foram os primeiros leitores do Evangelho de João. Então, e também do livro do Apocalipse. Então, nós vemos que foi uma cidade privilegiada. Porém, ela foi destruída conforme a profecia que o próprio Jesus falou, que se eles não arrependessem, ele veria e tiraria deles o seu castiçal, que seria a luz dali. Então, a cidade foi destruída depois, hoje só existe ruínas dela na Turquia, só existe ruínas da cidade de Éfeso. Só que ela se destacou nesse período. E nesse período que ela se destacou,
que ela cresceu economicamente bastante. O pastor mostra aqui que, nesse mesmo período, viveu Heráclito. Então, ele teve uma facilidade muito grande devido ao avanço da cidade, o destaque da cidade. A cidade se tornou uma cidade cosmopolítica boa, onde as pessoas frequentavam constantemente essa cidade em busca de coisas, para comprar coisas, para visitar a cidade, que a cidade ficou famosa. O pastor mostra aqui que legítimo representante da família, que ele era o legítimo representante da família real, que Heráclito ele abandonou o seu direito ao trono, passando que esse direito chegasse aos irmãos dele sem interesse algum. Talvez ele teria maior privilégio na sucessão ao trono, e ele não quis, e dedicou a sua vida à escola de Jônica, que é uma escola que existia em Mileto. Então, ele dedicou a estudar filosofia ali. Pastor Bosco, olha, conhecido por sua misantropia, que quer dizer a sua. Ele era antissocial. Ele era um camarada que parece até um pouco paradoxal. Ele era filósofo, mas não, ele era antissocial. Então, quer dizer, uma pessoa que quer apresentar os seus discursos através da oratória, da retórica, e ao mesmo tempo ele não gostava de estar no meio de pessoas. Ele desprezava os dois poetas que existiam, que eram os mais famosos, que veio antes dele, como nós já falamos na aula passada, Homero e Hesíodo. Ele desprezava completamente as poesias dele, que inclusive ele era político e também era poeta, o próprio Heráclito. Ele baseou a sua filosofia através da poesia. Porém, ele criticava esses dois poetas. Eles criticavam porque a maneira que eles apresentavam, que eles deram início à filosofia através das histórias apresentadas em teatros e a narrativa de poesias, era algo muito pobre no pensamento dele. Então, ele desprezava isso. Ele desprezava os políticos, todo aquele pensamento que os filósofos anteriores tinham de ir para as águas e apresentar os seus pensamentos políticos. Para ele, aquilo era perder tempo. Ele desprezava a democracia, ele achava que nem todo mundo pode ficar dando palpite, e esses palpites geram outros questionamentos das praças, como existia, e desprezava também os filósofos que vieram antes dele, como o próprio Anaximenes, Anaximandro, Tales de Mileto. Ele desprezava todos esses filósofos, desprezava o conhecimento, não todo o conhecimento mítico, mas ele desprezava alguns, porque, como eu já disse, o conhecimento mítico ele nunca ficou fora da filosofia, porém, eles mudaram a forma de pensar. Então, Heráclito ele desenvolveu uma nova forma de pensar que marcou profundamente todo o pensamento filosófico posterior. Ele não foi, como diz, o divisor, não existiu essa questão do divisor de água na filosofia, mas ele levou o povo a pensar de uma forma diferente. Ele levava o povo a raciocinar melhor. Aí o pastor coloca alguns pontos aqui, que era o pensamento, os pontos principais que Heráclito apresentava para os seus ouvintes. A realidade deve ser buscada para além das aparências, ou seja, que a pessoa deveria buscar mais, não simplesmente ficar satisfeito com uma resposta que era dado como tudo surgiu do ar, tudo surgiu da água, e a pessoa mostrava ali, através de um bar, alguma coisa, e as pessoas acreditavam. Então, ele tinha que ir além da aparência, além disso aí. O verdadeiro conhecimento provém da razão e não da experiência. Essa parte aqui, meus, é interessante, porque, como nós dissemos no início, a história da filosofia iniciou com os mitos, e os mitos eram histórias, experiências vividas. E aquilo não foi separado da filosofia, como eu disse. O mito ele perdeu o seu lugar para a filosofia, houve aquela transição, mas o mito não ficou apagado. Então, existia ainda alguns filósofos que sempre apresentavam a questão da experiência. E ele quis dizer que a questão da experiência não convence ninguém, que tem que ser a razão. E uma das coisas que eu observo também nos dias de hoje, por exemplo, nós, como pregadores e ensinadores, não há problema algum você falar das suas experiências ou das experiências de outras pessoas. Mas uma coisa é
Por exemplo, a experiência que eu tenho com Deus, ela me marca. Porém, ela te alegra. Agora, a sua experiência com Deus te marca. E a minha experiência com Deus, ela não quer dizer que ela serve para você, porque ela não é universal. A única revelação universal é a Bíblia. Então, nós partimos da razão bíblica para todas as coisas. Eu não sou contra os pregadores que contam alguma experiência nos púlpitos. Porém, a pregação dele não pode ser baseada em experiências e tampouco ele ficar contando só a experiência. Porque experiência não traz edificação e solidez para a igreja. Não traz solidez para a igreja. Do mesmo jeito que Euráclito entendia que as experiências vividas por alguém, ela não trazia respostas convincentes naquela época, você vai imaginar que as suas respostas, as suas experiências vai trazer uma resposta convincente para uma pergunta bíblica? De forma alguma. Por exemplo, uma outra vez na igreja, eu estava. O irmão quer perguntar alguma coisa? O irmão Elvis perguntar alguma coisa? Ah, o irmão fez assim com o dedo. Por exemplo, todas as vezes, irmão, que vai se falar de Pentecoste na igreja, apesar do povo não saber diferenciar Pentecoste, avivamento e manifestações de dor, quando você vai falar dessas coisas, há um conflito muito grande. Porque nós, assembleanos, somos apelidados de pentecostais por crer na manifestação carismática do Espírito Santo. Porém, nós sabemos que Pentecoste é uma coisa, avivamento é outra coisa, e dons espirituais, manifestações espirituais é outra coisa diferente. Mas quando se vai falar disso na igreja, as pessoas esquecem de ir para o pressuposto teológico e vão para os pressupostos de experiências. De experiências. Então, as experiências não vai trazer resposta teológica. A resposta está na Bíblia e não na experiência. Não é porque você foi batizado com o Espírito Santo e desceu a chama de fogo dentro do seu quarto que isso vai ser uma doutrina que todo mundo que for batizado com o Espírito Santo vai descer uma chama de fogo no quarto dele. Os irmãos estão entendendo? Então, nós não podemos partir disso. Nós temos que entender. Batismo com o Espírito Santo, termo teológico, o revestimento de poder. Acontece como? Acontece quando o Espírito Santo quer fazer. Quem batiza é Cristo. João Batista mesmo disse isso. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem batiza é Cristo, não é o homem. É o revestimento de poder. Para quê? Para testemunhar do amor de Cristo. Para isso serve ser revestido de poder. Então, eu não sou cheio do poder simplesmente para falar línguas estranhas. Eu sou cheio de poder para evangelizar, para anunciar o evangelho. Para isso que eu tenho que ser cheio. Para isso que eu tenho que ser revestido. E não simplesmente ficar falando em mistério. E quando alguém vem ensinar a respeito das organizações do culto, há sempre um grande problema. Outra coisa que os irmãos vão observar, há muito questionamento, é quando vai se falar de anjo. Cada um tem sua experiência. Eu, particularmente, eu já disse, eu nunca vi anjo, nunca pedi para ver, possivelmente eu nunca pedirei para ver. Eu, realmente eu não tenho interesse de ver anjo, porque eu conheço pela Bíblia que anjo não vai chegar aqui e falar: olha, eu sou anjo, e eu vim aqui porque você queria me ver um anjo e eu vim aqui para você me ver. Eu sei que não é assim. Todas as vezes que o anjo manifestou na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, teve um porquê. E hoje em dia todo mundo vê anjo. E quando se vai ensinar isso na igreja, é muito difícil. As pessoas não aceitam. Agora, o interessante, eu falei outro dia na igreja com o Grego, que qual é o pensamento que as pessoas têm a respeito de anjo? Por exemplo, a Igreja Católica ela conseguiu colocar na cabeça das pessoas, através das imagens de Michelangelo, que anjo é um ser musculoso, bonito, com duas asas. Então, o pensamento, seja do homem ou da mulher, é que se ele vai ver o anjo, vai ver aquele camarada alto, talvez loiro, sei lá, com asas extraordinárias e um rapaz muito bonito. Só que quando eu vou para o livro de Ezequiel, eu vejo um anjo diferente. Eu vejo que ele chama aquilo de querubim. Ele falou que viu um anjo, que ele tinha quatro rostos, asa, e ele andava em uma só direção, os seus rostos movia. Aí eu fico entendendo, imagina você deparando com a imagem dessa, já que a pessoa quer ver um anjo. Você se depara com a imagem daquela, uma imagem um pouco estranha. Porque o pensamento que o povo tem de anjo é um cara bonito com asa. Aí, de repente, Ezequiel olha para o céu e ele chama também de querubins.
várias rodas, entre rodas com asa e cheio de olho. Aí ele fala que aquilo era anjo. Só que a imagem que o povo tem de anjo é diferente. Isaías viu um anjo que ele tinha 6 asas, cheio de olhos. Então, tenta imaginar, colocar na sua mente como seria assim, um pouco estranho a presença desse anjo diante de você. Uma roda cheia de asa e cheio de olhos, e tá ali, é anjo. O outro anjo com 4 rostos, com asas cheias de olhos. Outro que saía relâmpago diante dele, como diz o apóstolo João. Só que a mente do povo o anjo é um camarada parecido com nós, porém que tem asa. João fala que viu um anjo que ele pisou na terra e no mar. Supostamente era um anjo enorme. Aí você imagina o anjo deixa aparecer para você enorme. Nós não sabemos qual seria a aparência desse anjo. João sabia que era anjo porque João estava no céu em espírito. Bom, mas quando vai se explicar isso na igreja, esse tipo de crente não cortou o cordão umbilical com a igreja católica e traz ainda esses requisitos, esse resquício do catolicismo em si, quer dizer que anjo é isso. É alguém com aparência igual a nossa, que tem 2 asas, e igual os anjos de Hollywood, e que são, boa parte deles são bonitos. Sempre são muito bonitos. Só que, biblicamente, nós não vemos isso. Biblicamente, não tem como entender que um anjo é assim. Os anjos manifestaram na forma humana, porque estava indo conversar com homens humanos na terra. Por isso se manifestou assim. Só que quando você abre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que você vê que o anjo se manifestou a Maria, o anjo Gabriel, se manifestou de uma maneira, parece que corpórea. Só que o anjo que manifestou para o pai de João Batista, que era Zacarias, nós não sabemos qual foi a maneira que ele se manifestou, que deixou Zacarias espantado, diz a Bíblia, que ele ficou com temor ao ver o esplendor do anjo que estava dentro do templo. Vocês vão estar entendendo? Então, nós não sabemos qual foi a forma que o anjo apareceu para ele. Então, esse tipo de coisa pode gerar confusão, mas nós partimos da razão, que é a Bíblia. A Bíblia é o que traz o entendimento da razão. Não partimos da experiência. Ah, que eu vi o anjo. Tem pessoas que vê anjo todo dia. Eles veem mais anjos do que os homens bíblicos viram. Tanto anjo que anda aparecendo aí, para ali, para cá. O pessoal fala que anjo está passeando na igreja, mas o anjo não passeia em lugar nenhum. O anjo está ali com a missão da igreja, não passeando. Então nós temos que entender isso. Só que quando você fala, por exemplo, de hinos que fala mais de anjo do que de Deus, as pessoas não aceitam. Porque são hinos que causam emoções na igreja, são hinos de certos batidos, que levam o povo a um emocionalismo da igreja. E se você quer dizer que esse hino não louva a Deus, aí primeiro que já fala que você quer arrancar o hino. E depois já não aceita, fala que você é contra, que você não é pentecostal, que você é frio. E vai indo daí para diante, que há essa certa dificuldade. Eu, irmãos, eu tenho 26 anos que eu sirvo ao Senhor, já passei por muitos desses tipos de coisa. Eu nunca tive tanta dificuldade em nenhum capítulo da Bíblia para ensinar na igreja mais do que o capítulo 14 de 1 Coríntios. Não teve um lugar que ele é ensinado que não tem problema. Capítulo 14, quando fala de ordem do culto, desse que nós queremos partir da razão. Eu sempre falo, todo lugar eu falo, eu sou pentecostal, creio no sobrenatural, creio no poder de Deus, gosto do poder de Deus, Deus me usa, mas eu fico com a Bíblia. Para mim, tudo tem que partir da Bíblia. A Bíblia é o ponto de partida para tudo. Então, na filosofia, como eles imaginavam que, Euráclito imaginava que a razão é o ponto de partida, bem melhor do que a experiência, para nós é da mesma forma. As suas experiências são algo para você, para o seu elevo espiritual. E há momentos, sim, que Deus vai permitir a gente contar para alguém para edificar uma pessoa. Ou às vezes Deus vai te dar para contar até para a igreja inteira. Mas isso não quer dizer que ele é um padrão doutrinário. É simplesmente a nossa experiência. Padrão doutrinário é aquilo que está na Bíblia. E se nós queremos saber de dons virtuais, a Bíblia ensina. Queremos saber de anjos, a Bíblia ensina a natureza dos anjos. A Bíblia, a única coisa que ela não fala é quando que eles foram criados. E hoje em dia as pessoas estão dando até data de quando os anjos foram criados. Inclusive, eu ouvi uma vez um pregador falando, eu não vou falar o nome dele, ele disse que o anjo Miguel foi criado no dia que o diabo
quis ser maior do que Deus, ser igual a Deus, né? Quando o diabo falou, subirei acima das estrelas, se de acordo, né, com a profecia de Isaías, se é melhor de Ezequiel, se aquela profecia estiver realmente relacionada ao diabo no sentido duplo, que a profecia é para o rei de Tiro, mas ela pode ter o sentido duplo, como até é aceito por todos os teólogos, que pode estar se referindo ao diabo. Subirei acima das estrelas de Deus, aceitarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. É claro que o diabo sabia que nunca seria igual a Deus. Isso aí ele tinha consciência. Mas ele queria ser independente de Deus. Aí esse pregador falou que quando ele diz eu serei semelhante ao Altíssimo, Deus deu uma ordem e criou Miguel, porque o nome Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus. Então foi uma pergunta de Deus, e quem é semelhante a Deus quando criou Miguel? Bom, nós não sabemos qual foi o tempo que Deus criou os anjos, mas eu particularmente creio que os anjos foram criados, todos os anjos, no mesmo dia. Os anjos não procriam, os anjos não têm anjinho no céu, como existem esses anjos pequeninos da igreja católica. Tem uma mulher aí que direto fala que vai no céu, que tem anjo. Ela falou que lá no céu tem anjo masculino, feminino e tem anjo pequenininho também. É uma dona que direto vai no céu aí, sempre está indo lá. Mas o apóstolo Paulo foi uma vez, depois de 14 anos ele contou que foi. João foi uma vez só e a mulher vai sempre. Então, são coisas complicadas da igreja. E muita gente acredita naquilo. Então, Deus não criou Miguel depois dos demais anjos. Todos os anjos não foram criados, eu creio, na mesma época. Não sabemos como, mas se Deus criou os céus e a terra com a sua palavra, porque eu acredito quando a Bíblia fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, terra, tudo que está aqui, céus, tudo que está acima dos nossos olhos, universo, o que está lá no céu, que nós conhecemos como céu, sendo o trono de Deus. Deus criou tudo. Não sabemos qual foi esse princípio que Deus criou, o que está lá no céu junto com ele, os anjos. Não sabemos qual foi a época. Mas uma coisa é, Deus, eu creio que Deus nos criou tudo de uma vez só. Porque como eles não procriam como os seres humanos Deus criou de uma vez só. Agora, eu acreditar que Deus criou Miguel só no dia que o diabo se rebelou contra Deus, eu não tenho apoio bíblico. Então, por isso que eu estou dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com o que é experiência e perdendo a nossa razão bíblica para tentar enfeitar alguma coisa na igreja. Outra coisa é falar os princípios fundamentais do cosmos é a luta dos contrários, como nós vimos nas filosofia passada, que esse princípio fundamental de que uma coisa é quente, a outra é fria, um é úmido, outro é seco, são princípios do cosmos, ou seja, dessa organização do universo, do logos, da physis e da arquê. Esses princípios que regem todo esse universo. Cosmo aqui está falando da questão do universo. O outro ponto fala, tudo está em constante transformação. Como nós falamos, mas tudo é o devir, ou seja, a fonte da renovação da vida seria esse devir. Tudo flui. Então, tudo flui disso aí. É uma renovação constante. Tudo vem. Ela está nessa transformação, nessa metamorfose constantemente. Conforme os próprios gregos falam, da morfê, que é algo que transforma, que vai mudando e melhorando a cada dia. E aqui essa palavra devir, que quer dizer a fonte da renovação da vida, ou seja, tudo que existe parte desse pressuposto também, dessa transformação, dessa renovação. Aí ele mostra mais, a substância primordial da natureza é o fogo, como eu já disse, um tem a água, outro tem o ar, e, e o oráculo tem o fogo como sendo o princípio de todas as coisas. É mais contraditório ainda, porque quando você põe fogo em algo, ele só destrói. E no pensamento dele, do fogo se originou todas as coisas. Ele fala que o fogo é como se fosse o princípio da arquê e da physis. Physis vem de física e dessas coisas. A arquê é a origem. Então, tudo o fogo está relacionado a isso. E o tempo que é cíclico, que ele é algo que repete regularmente. Do pensamento dele, ele não está errado, que nós entendemos que o tempo ele repete. Então, ele pensava assim, que como o tempo é dessa forma, ele é algo
que repete regularmente a cada ciclo. Então, assim era a maneira que Heráclito via, é, a maneira que ele formava a sua filosofia para trazer respostas. Fala que Heráclito foi um crítico severo em relação às teorias cosmológicas dos filósofos milésios. Ou seja, esse pensamento que esses filósofos que vieram antes deles, da cidade de Mileto, que basearam no cosmos, na física, na arquê, no logos, ele criticou eles terrivelmente. Ele dizia que eles não sabiam de nada, que eles estavam simplesmente trazendo respostas vazias, que era algo que não convencia o povo e, de forma alguma, o mundo poderia ter surgido. Ou melhor, a água poderia ser o princípio de tudo, ou o ar. Porém, ele acreditava que era o fogo. Ele falou, para ele, os filósofos de Mileto davam muita atenção para a experiência e usavam pouca razão como possibilidade de ir além da aparência. No sentido filosófico aqui, como eu falei que assim, da questão da razão, dei aplicação para nós como cristãos, mas no sentido filosófico que ele queria falar que tinha que ser algo mais concreto. Não simplesmente as experiências contadas, mas ser algo que teria como saber que era de verdade. Algo realmente palpável, algo que convenceria daquilo que você poderia ver, e não simplesmente de contos. O mais importante que ver é compreender o que está vendo. Então, no pensamento dele que eles contavam e eles entendiam, e às vezes até viam. Porém, o que ele mostra aqui é que você compreender o que você vê que era importante. Era você saber entender aquilo que você viu ou ouviu. Irmãos, para nós hoje, já que ele está criticando a questão da experiência, que as experiências não traziam essa capacidade da pessoa compreender o que viu. Nós hoje, como eu falei do pouco tempo atrás aqui, não é melhor nós entendermos o que nós estamos lendo, vendo ou tudo, do que simplesmente aceitar aquilo que as pessoas falam do nada? Chegam com pressupostos teológicos. Porque hoje, irmãos, há um grande número de lixo teológico dentro da igreja. Nós entendemos isso. Infelizmente, há um grande lixo teológico da igreja. Logo após a reforma, veio a, o, a teologia liberal e isso tomou conta das igrejas. Isso tomou conta aqui. Então, o povo hoje não consegue separar o que é teologia boa e teologia liberal. Então, há um grande número, há um grande amontoado de entulho teológico dentro da igreja e as pessoas não percebem isso. Na liturgia do culto, nas pregações, louvores que não louvam a Deus, coisas que você pode pegar o hino e fazer até voltar o disco de trás para frente, você não acha o nome de Jesus. Nada que glorifica a Deus. Fala mais do homem, são mensagens vazias, mensagens de autoajuda, mensagens que não falam o coração do homem, pessoas que não estão preparadas. Então, o povo aceita isso tudo. Por quê? Porque não estão preocupados em entender aquilo que está vendo. Não estão preocupados em compreender o que é o cristianismo. Se nós perguntarmos hoje para uns. Eu não vou exagerar, não. Eu ia falar 60%, vou falar uns 40% dos cristãos hoje não sabem o que é cristianismo. Os cristãos hoje, eles repetem palavras que eles ouvem no púlpito, porém sem saber o significado. Se você perguntar para um cristão assim, o que é avivamento? Boa parte não sabe. Se você falar que assim, você é batizado com o Espírito Santo, ele fala, sou. O que é batismo com o Espírito Santo? Ele também não sabe. Não estão entendendo? Simplesmente ele reproduziu uma fala que ele ouviu de alguém. Ele não preocupou em aprender. A deficiência bíblica no meio do povo evangélico é muito grande. O desinteresse pela palavra de Deus, tanto de membros, porque, na verdade, se um obreiro ele não tem interesse na palavra de Deus, os membros não terão. Porque o profeta Oséias fala que assim como é o sacerdote, um é o povo. Ou seja, a igreja é reflexo do seu líder. O sacerdote, o povo de Israel era reflexo do sacerdote. Todas as vezes que você vê o povo de Israel desviando, o rei desviou, o sacerdote desviou,
o povo desviava. Aí Deus levantava um profeta para meter o bambu no povo, do rei e do sacerdote. Você observa alguns reis que desviavam e o sacerdote não, o povo permanecia crente. Os irmãos já repararam isso no livro de Reis, no livro de Samuel, no livro de Crônicas. Se o povo, o rei e o sacerdote desviavam, o povo desviava. Mas se o sacerdote permanecesse crente, o povo permanecia crente. Por isso que o profeta Oséias fala, nesse período do profeta Oséias, o sacerdote que estava assumindo o sacerdócio no reino do norte, que era o reino de Samaria, não era da linhagem de Levi, primeira coisa. Eram os sacerdotes que foram instituídos pelo rei Jeroboão, que não fazia parte da linhagem de Arão. Então ele disse: tal qual é o sacerdote, tal qual é o povo. Porque ele tinha dois bezerros de ouro para adorar, o sacerdócio não era verdadeiro, por isso ele falou isso. E é como nos dias de hoje. Se eu sou um pastor de uma igreja e eu não oro, meu povo não vai orar. Porque se eu não oro, eu não pareço nos trabalhos de oração. Então, meu povo não vai orar. Se eu não estudo Bíblia, meu povo não vai estudar Bíblia. Porque eu não vou ter interesse de pôr um estudo bíblico, de pôr uma escola bíblica dominical. Hoje, irmão, que nós vemos igrejas que não têm estudo bíblico. Igrejas que só ocupam com culto e cultos de movimento onde não tem estudo bíblico. Então, isso não traz estrutura para a igreja. Não vai trazer nada. E o povo vai simplesmente viver daquela maneira, viver daquela maneira. Eles gostam de eles não preocupam em entender aquilo que eles estão vendo. Como o Euráclito falava, não preocupa em entender. Se não preocupa em entender, vai sempre ter fraqueza espiritual, sempre andar na corda bamba, sempre andar sem firmeza na presença do Senhor. Ele fala mais aqui, ó. O real para Euráclito não é aquilo que é concreto, aquilo que pode ser visto e tocado, pois nada se conserva eternamente. No pensamento dele é o seguinte: não é real, porque já que vai desaparecer, então não é real. Então, ele tinha um pensamento diferente do que poderia vir a ser real. Aquilo que seria permanente, nem sempre é aquilo que você pode tocar. Não estou entendendo? No pensamento dele poderia ser algo permanente na vida dele, mas que não era algo palpável. Então, para ele, o real era aquilo que permanecia, mesmo que fosse na memória, e não algo que poderia desvanecer. Pastor? Ficou Juarez? mudo aí seu áudio. Ah, Comudo? Voltou a funcionar. Ah, os bons ouviram até que parte? Ah, ficou uns 30 segundos aí, muda aí. Os irmãos ouviram quando eu falei que para Heráclito o concreto não é aquilo que se possa tocar, e sim aquilo que é eterno. Isso para ele era concreto. Poderia ser algo que estava na mente dele, mas estava sempre na mente dele enquanto ele vivesse. Então, para ele, isso era o concreto. E não simplesmente pegar em algo. Você pegou nisso aqui, isso é concreto, mas isso aqui ele pode desvanecer, pode se acabar. Então, para ele, os pensamentos filosóficos dele é esse. Aí ele mostra, mais cedo ou mais tarde, tudo que existe concretamente deixará de existir. Só o devia, ou seja, essas transformações que para que permanece para sempre. Então, no pensamento dele é isso. Tudo aquilo que passa por esse processo da metamorfose, da transformação, é que poderia ser eterno. Aí, por que então ele utilizava o fogo? É o que ele escreve embaixo. Por isso, o fogo é a melhor imagem que podemos fazer da matéria da qual o universo é composto. Porque o fogo tem as suas transformações de acordo com o que ele se alimenta. Que se você tira do fogo dos alimentos que compõem o fogo vai deixar de existir. O fogo ele é composto, todo mundo sabe, de combustível, oxigênio e combustível, oxigênio, esqueci o outro, são três elementos que compõem o fogo: combustível, oxigênio e me fugiu da memória aqui, mas eu vou lembrar. Então, se você tirar um desses elementos do fogo, ele vai deixar de existir. Por exemplo, se tem fogo em algum lugar e você coloca um pano em cima, você vai estar abafando o oxigênio, então ele vai deixar de existir. Se você tira o calor, o fogo não existe. É calor, combustível e, e oxigênio. O fogo sem combustível não tem como existir. Por exemplo, você coloca fogo no botijão de gás porque tem combustível, tem gasolina porque tem combustível. Se você
Colocar gasolina no chão, colocar fogo, o fogo vai existir. Se você jogar um pano por cima, vai cortar o oxigênio, o fogo deixa de existir. Eu não sei se alguém que já teve experiência de descer a uma cisterna funda de mais de uns 16 metros e tentar acender uma vela lá embaixo. Não acende porque não tem oxigênio. Então você risca o isqueiro, como o isqueiro tem combustível, vai acender, mas se você coloca na vela, o pavio pega fogo e apaga assim que você desligar o isqueiro, porque não há possibilidade pela falta de oxigênio. Então, no pensamento dele, como o fogo é alimentado, o fogo passa por esses processos e há a possibilidade de que todas as coisas que vão existir vêm por ele, porque ele passa no processo da transformação, do devir. Para terminar, eu vou ler só um trechinho que está aqui, nesses lugares que tem a letra menor que o pastor colocou. Aí nós vamos parar por aqui, que já vai dar. Falta 10 minutos para as 10 horas. Diz assim, ó, para se desenvolver adequadamente, a planta precisa da luz do dia e da escuridão da noite. Precisa de dias como o sol e dias de chuva. Precisa crescer e precisa ser podada. Tudo na natureza surge da concorrência dos opostos. Ou seja, o que ele quer mostrar aqui, em contraste com o que Anaximenes apresentava, é que esses opostos eles faziam com que realmente o percurso do mundo continuasse girando. Que ele mostra esse processo da fotossíntese, que todo mundo tem conhecimento disso, que a planta depende da luz do sol e da luz da lua para que ela dê o processo da fotossíntese e ela possa crescer, produzir frutos, se desenvolver. Então, ele mostra que depende, dependendo do sol, do dia, como depende da luz, da lua e da noite. O pensamento dele é isso. Então, não é somente uma coisa para dar, uma planta cresce a depender só do sol, não. Para fazer a fotossíntese depende das duas coisas, do dia, do sol, da noite e da lua. Ele vai mostrar que depende também, além do sol, depende da chuva, que sempre no nosso pensamento o contraste com o sol é a chuva. Se tem chuva, nós falamos, não tem sol hoje, então o tempo vai estar chuvoso. Se tem sol, o pessoal, principalmente no Nordeste do Brasil, o sol é muito causticante e há seca para todos os lados. Então, ele mostra que esse surgimento da natureza, essas coisas que cooperam com o desenvolver do cosmos, surge desses opostos: sol, chuva, dia, noite, úmido, frio, ou melhor, úmido e seco, frio e quente. Esses eram os pensamentos do pessoal da época, para buscar determinada resposta para o povo nessa questão da ciência daqui do tempo antigo e da própria filosofia. Bom, nós vamos ficar por aqui e quero pedir desculpas aos irmãos que eu estou com a voz bem ruim, porque eu estou pouco não, bastante gripado. A voz deve estar meio saindo meio puxada para os irmãos aí. E nós ainda vamos continuar na próxima aula, que seria a sétima aula, a respeito de Heráclito. Vou tentar passar mais rápido o nome dos filósofos que tem aqui, apesar que até a página 46 ainda é um pensamento do filósofo bastante importante, e mais à frente, algumas questões das escolas e, e uma explicação pequena concernente, uma síntese concernente à filosofia pré-socrática. Nós não temos nessa matéria nada a respeito de Sócrates, que seria bem rico estudar a respeito dele, mas depois nós vamos falar na próxima aula a respeito de alguns fragmentos de frases do que o Heráclito deixou escrito, que ele, como eu falei, ele cooperou bastante para desenvolver a filosofia. Então, nós vamos ver algumas frases que ele deixou escrito para o nosso conhecimento. Então, irmãos, paramos na página 38, e se alguém tem alguma pergunta, ou tem alguma pergunta ou não, uma coisa para complementar, de alguma observação que não seja da teologia, da filosofia, pode fazer no campo teológico também, não tem problema. Então, como eu falei para os irmãos, o que eu vejo é isso.
Nós estudamos filosofia para entender a história. Filosofia é história, não tem como fugir da filosofia. Filosofia ele é um conjunto de história que se desenvolveu aí e cooperou para o desenvolvimento, principalmente da teologia. Por isso que eu digo que não há como nós cristãos fazemos as coisas de Deus sem teologia. Eu fico triste quando eu vejo alguém falar de teologia sem ter conhecimento do que é teologia. Uma vez eu ouvi um pastor, inclusive pregou na nossa igreja, foi pregar e falou que ele louvava a Deus que ele nunca estudou teologia. E lá do banco eu falei, eu louvo a Deus que eu estudei teologia. Tive a oportunidade de estudar em duas escolas, então eu louvo a Deus por isso. E vai vir que a questão era a falta de conhecimento até da palavra, da etimologia da palavra, a falta de interesse. Eu sempre falo que eu tive muitos pastores bons que não fizeram teologia, homens que Deus usava tremendamente, muitos sábios, e aprendi no primeiro dia meu de aula que por fazer teologia não me torna melhor do que ninguém, e teologia não faz uma pessoa salva. Teologia não, simplesmente ela me torna mais responsável com tudo, com a palavra de Deus, com a igreja e com tudo. E, e por eu estudar, eu tenho que suportar determinadas pessoas que não. Por isso, eu recomendo aos irmãos que, às vezes, você vai encontrar pessoas que vai falar coisas completamente contrárias a esse tipo de coisa e você simplesmente deixa passar, porque se você está estudando teologia que se mostra que você é mais sábio. Então, às vezes, não compensa debater, perder tempo, simplesmente ignora e deixa com que um dia Deus abra os olhos dele e ele vai entender o que é teologia e o quanto a teologia faz falta, principalmente nos dias de hoje. Porque o fato de havermos muitas heresias e muitos cultos que, na verdade, não são cultos, é a falta do conhecimento bíblico. E teologia é conhecimento bíblico, isso significa teologia. É uma ciência que busca estudar de maneira sistemática a palavra de Deus. Isso é teologia. Não é nada mais do que isso. Nós vamos achar teologia no seu sentido mais simples, que é o estudo de Deus. Mas, na verdade, teologia é a maneira sistemática de compreendermos a palavra de Deus, ou seja, a maneira organizada de compreendermos a palavra de Deus. Isso é teologia. Então, não há possibilidade de falar da palavra de Deus sem teologar. É impossível alguém falar da palavra de Deus, a menos que ele está simplesmente achando que está falando da palavra de Deus, está falando de outra coisa. Mas se ele fala da palavra de Deus, ele está fazendo teologia. Que uma vez uma irmã da igreja até perguntou, mas como que você me explicaria o que é teologar e o que é fazer teologia? Eu falei simples. A partir do momento que você defende o pensamento da sua fé em Cristo, é teologia. Eu falei, ó, existe uma frase muito simples que boa parte das pessoas que carregam ela não sabe o efeito da frase. E eu creio que quase todo mundo já leu essa frase de caminhão. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Como diz, para nós que servimos a Deus, se encaixa certinho em nós, que não somos dono do mundo, mas somos filhos do dono. Isso é teologia, porque realmente nós somos filhos de Deus por adoção. E dono do mundo é Deus. Salmo 24 fala isso, que ele é, é dono de tudo. Paulo também fala isso em Coríntios 3, que tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então, é teologia. E o povo, mesmo que criou aquela frase, não sabia que era teologia, mas é teologia. Então, teologia é expressar a Bíblia com simplicidade e sabedoria. Isso é teologia, nada mais do que isso. Amém? Bom, nós vamos orar. Gostaria de pedir ao nosso irmão, o pastor Fabiano, para estar agradecendo a Deus. E agradecendo a Deus por mais uma aula. Vamos na próxima aula, será a nossa última aula. Como eu já disse, nós temos um trabalho a entregar. Eu vou perguntar ao pastor se vai ser um trabalho que está no final da lição. Eu creio que sim, o pastor está com a cabeça bem cheia, porque ele me mandou a mensagem falando que nós teríamos prova na próxima aula. Mas no dia que eu iniciei a matéria, ele me mandou a mensagem falando que teria trabalho. E só que eu sei que a cabeça do pastor é
que o único dia que eu posso ajudar ele é hoje. Eu não tenho como dar aula para ele outros dias. E, querendo ou não, ele tem aí, tem todos os outros dias para dar aula. Eu creio que é muito puxado, muito que o pastor é meio transcendental, né? Tem uma mente muito boa, tem uma cabeça que nenhum de nós temos, mas com muitas coisas, as dificuldades que está tendo na Flórida, do furacão e tudo, eu creio que isso é complicado. E então, por isso que eu creio que ele pediu desculpa, falou que está com a cabeça muito cheia, e eu acho que ele ainda também, com a cabeça cheia, pensou que ele tem que enviar o trabalho. Mas eu vou mandar para a mensagem e falar que o trabalho está no final da apostila e que nós temos até o dia 12 de dezembro, certo? Dia 12 de dezembro está muito em cima, hein? Os irmãos já começaram a fazer o trabalho, irmãos? Os irmãos já começaram? Ou não? Já? Porque, querendo ou não, os dias passam muito rápido. E se for para entregar, como nós temos até realmente o dia 12, isso, dia 12 de dezembro, para entregar. E é claro que o pastor ele tem um coração bom, mas ele disse para mim que não daria mais tempo além do dia 12 para entregar o trabalho. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, para capacitar, responder e entregar na data certa. Pastor Fabiano. Pega lá, irmão, só um minuto. Tem que fazer a chamada, eu estava esquecendo. O Alexandre dos Santos está aí. Amém. Ana dos Santos. Ana dos Santos já estava aqui, né? Acho que sim. Cristiane. Fabiano. Glaucio Oliveira. Leike de Souza. Loamia Guiar. Márcia Rogério. Elvis. Juarez Martins. Isso. Bom, Fabiano, pode orar, agradecer a Deus por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos diante da tua presença, Pai Deus. Aleluia. Grato, Senhor, Pai, por esta oportunidade, Pai Deus, que o Senhor nos trouxe essa data, meu Pai Deus. Nosso irmão Kleber, meu Pai Deus, que está ensinando a tua palavra para nós, ó Pai. Muito obrigado, Pai Deus. Também glorifica a Deus, ó Pai Deus, pela vida de cada aluno também que está, meu Pai Deus, na aula. Podemos aprender mais e mais da tua palavra, meu Pai Deus. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, ó Pai Deus. Continua abençoa cada um de nós, ó Pai Deus, nos dando sabedoria, graça do Senhor, meu Pai Deus, também para poder aprendermos e também poder aplicar, ó Pai Deus, na vida de outras pessoas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Bom, que Deus em Cristo abençoe cada um. Todos tenham uma excelente noite e uma excelente semana. E se o pastor tiver mudado alguma coisa, ele vai comunicar com os irmãos. Todos tenham uma boa noite. Amém. Amém, para todos. Deus abençoe com Deus, hein? Tchau, tchau. Amém. Que a paz reine sobre todos.